Então vamos lá, vamos falar de um assunto que tem no livro Grande Conflito, que fala da bondade de Deus para com Jerusalém, que apenas confirmou que os judeus, em sua obstinada impenitência, em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, rejeitaram esse último oferecimento de misericórdia. Então, esse é seu canal espírita. Deixe seu comentário para que o YouTube entenda. E deixe seu like. Afastou Deus então deles a proteção, retirando esse poder com que restringia o mal e seus anjos. De maneira que a nação ela ficou sob controle do chefe que eles haviam escolhido. Seus filhos tinham desdenhado a graça do Cristo, que os teria habilitado a subjugar seus maus impulsos, e agora estes se tornaram os vencedores. O espírito do mal suscitou as mais violentas e vis paixões da alma. Os homens não raciocinavam, eles achavam-se fora da razão, que eram dirigidos pelo impulso e a cega raiva. Tornaram-se satânicos em sua crueldade. Na família e na sociedade, entre as mais altas, como entre as mais baixas classes, havia uma suspeita, inveja, ódio, contenda, rebelião, assassínio. Não havia segurança em parte alguma. Amigos e parentes traíam-se mutuamente. Pais matavam aos filhos e filhos aos pais. Os príncipes do povo não tinham poder para governar. Então, desenfreadas paixões faziam-nos tiranos. Os judeus haviam aceitado falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora, as falsas acusações, elas tornavam-se insegura sua própria vida. Pelas suas paixões, pelas suas ações, durante muito tempo tinham estado a dizer: fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Isso está lá em Isaías 30. Então agora seu desejo ele foi satisfeito. O temor de Deus não mais os perturbaria. O mal estava à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas, elas estavam sob o seu domínio. Os chefes das facções oponentes, por vezes, se uniam para saquear e torturar suas desgraçadas vítimas, e novamente caíam sobre as forças um dos outros, fazendo uma impiedosa matança. Mesmo a santidade do templo não lhes refreava a horrível ferocidade. Os adoradores, eles eram assassinados diante do altar e o santuário contaminava-se com corpos de mortos. No entanto, em sua cega e blasfema presunção, os instigadores desta obra infernal publicamente declaravam que eles não tinham receio de que Jerusalém ela fosse destruída, pois era a própria cidade de Deus. A fim de estabelecer mais firmemente seu poder, eles subornaram profetas falsos para proclamar, mesmo enquanto essas legiões romanas estavam sitiando o templo, que o povo devia aguardar o livramento de Deus. Afinal, as multidões apegaram-se firmemente à crença de que o Altíssimo
interviria para a derrota de seus adversários. Israel, porém, havia desdenhado a proteção divina e agora não tinha defesa. Infeliz Jerusalém, despedaçada por dissensões internas, com o sangue de seus filhos mortos pelas mãos uns dos outros, atingir de carmesim suas ruas, enquanto hostis exércitos estrangeiros derribavam suas fortificações e lhes matavam os homens de guerra. Todas essas predições feitas por Cristo, relativas à destruição de Jerusalém, cumpriam-se à letra. Os judeus experimentaram a verdade de suas palavras de advertência, quando ele disse: com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Isso está lá em Mateus capítulo 7. Então apareceram sinais e prodígios, pronunciando desastre e condenação. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural, ela resplandeceu sobre o templo e o próprio altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite do santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra ela tremia e ouvia-se multidão de vozes a clamar: partamos daqui. A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens, mais ou menos, e que se achava segura por imensas barras de ferro fixas, profundamente no pavimento de pedra sólida, ela abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e a descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite, cantava ele funebremente uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho, ele foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos ele respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou senão quando foi morto no cerco em que havia predido. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ele disse: sabei que é chegada a sua desolação. Então aqueles que estiveram na Judéia fujam para os montes,
E os que estiverem no meio da cidade, saiam. Isso está lá em Lucas, capítulo 21. Depois que os romanos, sob o comando de Séstio, cercaram a cidade inesperadamente, abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar, quando o general romano ele retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Entretanto, a misericórdia, providência de Deus, estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. E o sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes, e agora se proporcionou a todos a oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediram a fuga dos cristãos. E com a retirada de Séstio, os judeus, fazendo uma surtida de Jerusalém, foram ao encalço de seu exército, que se afastava. E enquanto ambas as forças estavam assim como completamente empenhadas em luta, os cristãos tiveram ensejo de deixar a cidade. E nesta ocasião, o território também se havia desembaraçado de inimigos que poderiam ter se esforçado para lhes interceptar a passagem. E nessa ocasião do cerco, os judeus eles estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E assim, os cristãos em todo o país, eles puderam escapar sem ser molestados. Imediatamente eles fugiram para um lugar de segurança, que era a cidade de Pela, na terra de Pérea, um pouquinho além do Jordão. As forças judaicas perseguindo a Séstio e seu exército caíram sobre sua retaguarda com tal violência que o ameaçaram de destruição total. E foi com grande dificuldade que os romanos conseguiram efetuar a sua retirada. Os judeus escaparam quase sem perdas, e com seus despojos eles voltaram em triunfo para Jerusalém. Essa é um pouquinho mais da história que está contida na Bíblia. Muita paz, muita luz. Gratidão a todos.